Bom dia, boa tarde, boa noite para todo o planeta Terra. Agradeço a Deus pelos meus dias, por todos os meus dias desde o meu nascimento até hoje, reta final de 2025. Agradeço a Deus por todos os meus anos de vida que já vivi. São 45 anos de vida. E agradeço a Deus por todos os meus dias, pois Ele é o dono de todos eles. Agradeço ao Eterno por todas as minhas horas, que todas são dele. E agradeço ao Eterno por todos os meus minutos e segundos, que também são dele. Que todos os nossos dias é do Eterno, são nossos, é do Eterno. Todas as nossas horas, minutos e segundos e anos são do Eterno. E agradeço a Deus por todos os anos vividos, né? E por esse ano 2025 que está terminando, né? Daqui mais algumas horas já não é mais 2025, é 2026. Mas agradeço por todas as oportunidades que Deus me deu neste ano e em todos os outros anos passados, né? Em todos os outros anos passados, desde o meu nascimento, né? Eu sei que Deus já conhecia a minha vida desde antes da existência dela, né? Desde antes da existência dos céus, desde antes da existência dos céus, desde antes da existência dos anjos, desde antes da existência do dia e da noite, desde antes da existência da luz e das trevas, desde antes da existência de todos os princípios, Deus já me conhecia. E eu não era existente, mas para Deus eu já era existente, pois quando nada existia, Ele já era o Criador de tudo. E eu agradeço ao Eterno pela minha vida, pelo ar que respiro, que é dele, que vem dele, que é dele, pelo sopro de vida que sou, que vem dele, que é dele, pela respiração de vida que sou, que vem dele, que é dele, pelo fôlego de vida que sou, que vem dele, que é dele, pelo sopro de vida que sou, que vem dele, que é dele, pelo espírito de vida que sou, que vem dele, que é dele. Todas essas palavras se resumem em um só significado, na vida, em Jesus Cristo. Sem o nosso eterno Jesus, não existiria nenhuma espécie de vida e nem a vida humana. Sem o nosso eterno Jesus, não existiriam os céus e absolutamente nada que há nos céus. Nem o céu, nem nada que há nos céus, nem nada que há no céu, nem os planetas, nem as galáxias, nem nada que há nos planetas, nem nada que há nas galáxias. Nem o dia, nem a noite, nem as estrelas, nem a lua, nada existiria. Nenhuma espécie de anjo e nenhuma espécie de vidas e nem a vida humana. Então tudo se deve ao Eterno Criador. Então eu agradeço ao nosso grandioso, majestoso e amistoso Deus imortal e único que possui a imortalidade e único autor da solução de todos nós que somos existentes, de todos nós que não somos mais existentes e de todos nós que vamos existindo a cada dia até a volta dele, do Eterno. Pois quando nada existia, o nosso Eterno já era o Criador de tudo. E para o nosso Eterno, todas as vidas são existentes, tanto aquelas que não existem mais, como as que existem, como as que estão existindo a cada dia, como as que vão existir até a volta dele. Todos e todas já são existentes. Então, agradeça ao Eterno pela vida, pela vida, pelos meus pais, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, pelos meus sobrinhos, pelas minhas sobrinhas, pelos meus parentes, pelos meus aderentes, pelo meu filho e pelos meus filhos, que quem sabe eu vou ainda ter, né? Eu ainda ainda Deus vai me dar alguns filhos, né? Não sei, esposa, pela minha esposa, Deus ainda pode me dar uma, ou sei lá, né? E por tudo que Deus ainda pode me dar. Agradeço a Deus, mesmo antes, quando faltava 25 anos
25 anos para Abraão ter o filho, ele já acreditava no filho dele. Ele já acreditava na existência do filho dele. Então agradeço a Deus até pelaquilo que eu não tenho, que eu sei que Deus pode me dar, né? Então, ao meu e nosso grandioso e majestoso e amistoso Deus, ao toda a solução de todas as vidas, de todos e de todas que não existem mais, e de todos e todas que existem, e de todos e todas que vão existir, que vêm existindo a cada dia, que vão existir até a volta dele, agradeço a Deus por todas as vidas, por todas as espécies de vida e pela vida humana, porque todas essas palavras são um só significado, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Criador da vida, e para Ele nada está perdido, nem as vidas que não existem mais, nem as que existem, e nem as que estão existindo a cada dia, e nem as que vão existir até a volta dele. Para Ele nenhuma vida está perdida, pois até os fios de cabelo das vossas cabeças estão todos contados, de todos nós existentes, de todos nós não mais existentes, e de todos nós que vamos existir até a volta dele. Pois quando nada existia, o eterno Criador, a vida já era existente. O eterno Criador da vida já era existente. Jesus Cristo é a própria vida. Então, gratidão ao nosso eterno Jesus Cristo pela vida, pelo ar que respiramos, que é de Ti, que vem de Ti, pelo sopro de vida que somos, que é de Ti, que vem de Ti, pelo fôlego de vida que somos, que é de Ti e que vem de Ti, pelo Espírito de vida que somos, que é de Ti, que vem de Ti. Todas essas palavras são um só significado, é a vida, é Jesus Cristo. Como Pai, o nosso eterno, Ele tudo Ele criou como Pai. Depois houve rebeliões nos céus, então o nosso Pai, a primeira guerra foi nos céus, e dessa guerra o nosso Pai expulsou uma terça parte dos anjos dos céus. Os anjos que o acusavam, outros anjos lá de dia e de noite. Então essa parte que se chama Satanás e seus demônios eram anjos, eles foram expulsos dos céus. Aí esses anjos fez desordem em todo o planeta, como ainda hoje faz desordem em todos os planetas. Mas Deus veio mostrar quem é Ele para todos e para todos. E veio mostrar que Ele é a solução de todos que não existem mais, de todos que existem e de todos que estão existindo a cada dia e de todos que vão existir até a volta dele. Ele veio mostrar que Ele é a solução de tudo e todos. Então Ele veio cumprir a incapacidade de tudo e de todos. Que Ele olhou dos céus para a terra e não viu um justo sequer, mas Ele veio cumprir a incapacidade de todos que não existem mais, de todos que existem e de todos que vão existir até a volta dele. Todos que cada dia está existindo e todos que vão existir até a volta dele. Ele veio cumprir a incapacidade de tudo e todos. E quando o nosso Pai eterno esteve nessa terra como filho da Virgem, Ele nos ensinou a orarmos a Ele nessa seguinte oração: Pai nosso que está no céu, santificado, Pai, seja o Teu nome. Venha a nós, Pai, o Teu reino, e seja feita, Pai, a Tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu e nos céus. Ao pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, e perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixe, Pai, nós entrarmos em tentação. Livra-nós, Pai, de toda a armadilha do diabo e dos demônios contra as nossas vidas. E livra-nós, Pai, de toda e qualquer maldade dos vivos dessa terra contra as nossas vidas. Pois todo o mal que existe na face da terra são praticados pelos vivos. Se existe inferno, é aqui na terra mesmo. Pois todos os mal que existem, toda espécie de mal, só existe porque os vivos existem. Sem a existência dos vivos não existia nenhuma espécie de mal. Mas por quê? Porque através do ser humano, Satanás e os demônios estão agindo, entendeu? Até um determinado tempo. Até um determinado tempo. Quem que veio para matar, roubar e destruir? Satanás e os demônios, a Bíblia está falando, né? Mas quem mata, rouba e destrói são os vivos dessa terra. É só a humanidade usar raciocínio. Todo o mal que existe na face da terra são praticados pelos vivos dessa terra. Os vivos
usados por Satanás e pelos demônios. Mas todo mal só existe porque os vivos existem. Então, mas por trás dos vivos há os espíritos malignos, há as trevas, há o diabo e os demônios. Então, o ser humano tem que aprender a usar a autoridade do Eterno. O Eterno veio para cumprir a incapacidade de tudo e todos. O ser humano tem que aprender a usar a autoridade do Eterno. Vem o mau pensamento, repreende com o poder do Eterno. Vem uma maldade no coração, repreende com o poder do Eterno. Vem alguma maldade na carne, repreende com o poder do Eterno. Para o ser humano viver, ele tem que usar o poder do Eterno. Ele tem que aprender a viver pela fé. E pela fé em quem? Em quem criou tudo. Quem criou tudo? O Eterno. O único que criou todas as coisas foi o Eterno, Jesus Cristo. E quando o nosso Eterno esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, nos ensinou a orar essa seguinte oração, né? Pai nosso que está no céu, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu dos céus. Ao pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. E perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixe, Pai, nós entrarmos em tentação. Livra-nós, Pai, de toda qualquer estratégia do diabo e dos demônios contra as nossas vidas. E livra-nós, Pai, de toda a maldade dos vivos dessa terra contra as nossas vidas. Pois somente os vivos praticam todo tipo de iniquidade. Somente os vivos faz toda espécie de mal que existe, usado por Satanás e pelos demônios, mas somente os vivos fazem o mal uns aos outros. Então que Deus nos livre da maldade de Satanás e do demônio, e Deus nos livre da maldade de todos os vivos dessa terra. Que Deus repreenda e expulse todo o demônio da mente humana, que Deus repreenda e expulse todo o demônio do coração humano, que Deus repreenda e expulse todo o demônio da carne humana, porque do nosso eterno Criador é o reino, é o poder, é a honra e a glória para todos sempre, de eternidade a eternidade, sempre foi e sempre será, desde antes do princípio de todos os princípios. Pois quando nada existia, o nosso Criador já era o Criador de tudo. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida. Obrigado, Pai.